Olá, já estamos de volta com a segunda edição do dia do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Hoje o Brasil acordou diante de um divisor de águas. O ministro Luiz Fux do STF devolveu ao plenário o processo de Débora Rodrigues, a cabeleireira que virou símbolo da desproporcionalidade nas penas do dia 8 de janeiro. O gesto reacende o debate. Estamos fazendo justiça ou apenas punindo para dar exemplo? Ao mesmo tempo, a oposição na Câmara dos Deputados conquistou as assinaturas necessárias para votar com urgência o projeto de anistia aos manifestantes, o que pode abrir caminho para uma nova fase de pacificação política e institucional no país. A pergunta que não quer calar: é hora de virar a página? Vamos falar sobre isso no programa de hoje, logo após o recado de nosso apoiador. Até já. Eu vim falar um pouquinho da minha mãe. Ela sofria com dores, principalmente na coluna, hérnia de disco, mal dormia à noite com as dores e problemas também nas articulações, né? Com a mobilidade. E hoje, graças a Deus, ela se livrou das dores e os problemas das doenças reumáticas nas articulações. Graças a Deus, só tenho a agradecer a vocês. Olá, Paulo, que alegria mais uma vez juntos aqui para falarmos desse produto maravilhoso que vem transformando vidas, Articular, que você acabou de ouvir mais um depoimento real, mais um depoimento de uma pessoa que hoje está livre das dores. E eu quero que você hoje nessa sexta-feira, pare e pense um pouco na sua saúde. Não existe nada mais importante, nada mais valioso do que a sua saúde. É o que eu costumo sempre dizer: saúde não se compra, saúde se preserva. O nosso maior patrimônio que nós temos hoje não é o dinheiro na conta, não é o trabalho, não é o comércio, não é nada disso. É a nossa saúde, porque sem saúde não conseguimos usufruir de nada disso que eu citei. E é muito importante nós colocarmos a saúde em primeiro lugar. Não esperar o problema chegar para depois resolver. Resolver antes do problema piorar. Gente, para quem sofre com dores crônicas, dor no joelho, dor na coluna, dor nas articulações, você que tem uma rotina de trabalho muito puxada, sabe o que acontece? Já viu falar da LER? LER é a lesão pelo esforço repetitivo. Pessoas que trabalham fazendo o mesmo movimento todos os dias. Então você que está me ouvindo agora, que está sofrendo com muitas dores, saiba que o Articular, que hoje ele é o melhor e maior produto ortopédico do Brasil. E por que ele é intitulado como maior? Porque simplesmente a Anvisa e o Ministério da Saúde o coloca na prateleira A. Por que prateleira A? Porque ele é um produto premium, ele é um produto nobre, ele é um produto que tem todas as recomendações dos melhores ortopedistas do Brasil. Você pode levar o Articular aqui no seu médico, você pode falar pro seu médico a composição do Articular, que eu tenho certeza que ele vai falar para você assim: foi a melhor coisa que você fez. Porque o Articular, ele não é um colágeno, um cálcio, um ômega, ele é muito mais do que isso. Ele é um composto que tem condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o ácido hialurônico ortopédico. Todos os nutrientes de primeiríssima qualidade para que você tenha realmente resultado, que é a minha preocupação. É que você tenha resultado. Não adianta a gente vender alguma coisa que não funciona. Não adianta a gente vender uma só vez. Aqui é qualidade garantida. E para quem não conhece o poder do ácido hialurônico, eu vou falar para você. Hoje, ninguém mais faz cirurgia. Ninguém mais coloca prótese. Por quê? É um procedimento antigo. Na verdade, é um procedimento pré-histórico. Eu vou dar um exemplo hoje. Atletas profissionais, jogadores de futebol, quando se lesionam, hoje eles fazem infiltração, que é aquela injeção que vai direto no joelho, na coluna, na bacia, no quadril, no ombro, aonde foi a lesão. Cirurgia fica para último caso. Gente, antes de você tomar uma atitude, de fazer uma cirurgia ou algo do tipo, use o Articular, porque eu tenho certeza que você vai ter um excelente resultado e não vai precisar fazer a cirurgia. Afinal de contas, já estamos chegando em 3.600 cirurgias canceladas. Olha que número maravilhoso. Pessoas que estavam com cirurgia marcada começaram a tomar o Articular, que não precisou operar. E o melhor, você também vai ficar livre de medicações de farmácia. Sabe aquele remédio anti-inflamatório, analgésico, relaxante muscular?
tudo isso você vai parar de tomar. Porque além de prejudicar o seu rim, teu fígado, teu estômago, você está empurrando o problema com a barriga. Não está tratando a causa, não está resolvendo o que tem que ser resolvido. E o articular, que é isso? Vai direto na raiz do problema. Você que tem artrite, artrose, bursite, tendinite, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, não aguenta mais desperdiçar o seu dinheiro com medicações, então você vai ligar agora, pegar o telefone, ligar nesse número e pedir o seu articular. Uma semana de uso, eu garanto pra você que você vai ser outra pessoa. E o próximo depoimento, eu tenho certeza que vai ser o seu. Para isso acontecer, você precisa tomar uma atitude. E essa atitude é ligar agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Entrega super rápida, resultado mais rápido ainda. E para quem ligar agora, ainda vai ganhar de presente 2 pomadas ortopédicas, uma pomada para você passar de manhã, a outra pomada para você passar de noite, e ainda recebe um aparelho de massagem profissional para acompanhar o uso das pomadas. É um tratamento intensivo. É o que você realmente precisa para acabar definitivamente com a dor. E ainda, para quem ligar agora, vai ganhar de presente o robô aspirador. Gente, tá todo mundo querendo. É um robô que ele vai limpar a sua casa. Ele vai tirar todo o pó, pelo de cachorro e gato para você que tem pet. É excelente. Para dona de casa, então, é maravilhoso. Vai adorar, porque vai poder descansar mais. É pensando no seu dia a dia. É pensando na sua saúde que você ganha tudo isso de presente. Mas tem que ligar agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Lembrando, esse telefone também tem o WhatsApp, então você pode adicionar a gente no Zap e conversar pelo Zap. Não é robô, não é inteligência artificial, é uma pessoa capacitada que entende realmente do assunto e vai te ajudar a você se livrar dessa dor. E o melhor de tudo, tudo que eu falei você recebe já agora e o pagamento só pro final do mês que vem. Então, gente, aproveita. 0800 591 4391, Paulo! Muito bem, a devolução do processo de Débora Rodrigues dos Santos pelo ministro Luiz Fux ao plenário do STF reacende, sem sombra de dúvidas, um debate urgente e necessário. Até que ponto o rigor punitivo se converte em justiça e quando ele começa a beirar o revanchismo institucional? Débora, uma cabeleireira que escreveu com batom a frase "perdeu mané" na estátua da Justiça durante os atos de 8 de janeiro, virou símbolo da desproporcionalidade, acusada de crimes gravíssimos, como tentativa de golpe e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ela viu surgir sobre si uma pena de 14 anos, mais severa do que a aplicada a criminosos reincidentes e autores de crimes com violência de fato. A decisão de Fux em sinalizar que a pena pode ter sido excessiva representa um sopro de bom senso jurídico e aponta para uma possível inflexão dentro do próprio STF. Não se trata de absolver condutas reprováveis, mas de devolver ao judiciário a noção de proporcionalidade penal e dignidade da pena, princípios fundamentais em qualquer democracia. Mais do que o caso de uma ré, estamos diante de um termômetro político e moral. A postura de Débora, que não usou violência alguma, que estava no lugar errado na hora errada e que apenas demonstrou arrependimento, expõe o abismo entre a justiça que se pretende simbólica e a justiça que deve ser humana, ponderada e isonômica. A movimentação em torno do julgamento pode fortalecer, inclusive, os argumentos em prol da anistia, quando a punição vira espetáculo e o tribunal assume feições pedagógicas de intimidação, o que se perde é a essência da justiça: corrigir e não vingar. Se o STF rever sua posição nesse julgamento específico, pode não apenas corrigir um exagero, pode abrir espaço para que o país respire um novo clima de pacificação institucional. A anistia, longe de significar impunidade,
pode representar uma virada de página, uma chance de restaurar a confiança entre o povo e o Estado, enfraquecida pelo que muitos percebem como uma perseguição seletiva. Débora dos Santos não é heroína, tampouco é uma criminosa de alta periculosidade, como estão dizendo. Ela é, como tantos outros, uma peça em um tabuleiro onde o peso do Estado tem sido sentido com força desequilibrada. Ao permitir a revisão de penas como a dela, o Supremo não cede, ele se fortalece, reencontrando o seu papel de guardião da Constituição, e não de seu próprio prestígio. Se a justiça brasileira deseja se mostrar grande, talvez seja agora a hora de deixar o batom de lado e olhar para a balança. E esta quinta-feira, dia 10 de abril, marcou um avanço tremendo, político, que pode se tornar um divisor de águas no debate sobre os desdobramentos do dia 8 de janeiro. A oposição na Câmara dos Deputados alcançou, enfim, as 258 assinaturas necessárias para protocolar o pedido de regime de urgência ao projeto de lei que propõe a anistia aos manifestantes condenados pelos atos na Praça dos Três Poderes. A iniciativa, liderada pelo deputado Sóstenes Cavalcantes, do PL do Rio de Janeiro, retoma um projeto apresentado ainda em 2022 pelo Major Vitor Hugo e propõe uma resposta jurídica e política a um cenário que, para muitos parlamentares, é de criminalização desproporcional da liberdade de expressão e de reunião. O texto prevê anistia ampla. Manifestantes, caminhoneiros, empresários e até quem apenas deu apoio logístico ou publicou alguma coisa nas redes sociais, podem ser beneficiados. As punições previstas em razão de protestos pacíficos e manifestações políticas, incluindo multas, prisões e restrições de direitos civis, seriam todas revogadas. Um ponto muito importante é que o projeto exclui também o vandalismo intencional como justificativa, mas foca em reparar injustiças cometidas contra quem apenas expressou descontentamento político. A leitura da oposição é muito clara. Não se trata de impunidade, mas de equilíbrio institucional. Ao longo dos últimos meses, cresceu a percepção de que muitos condenados sequer participaram dos atos mais radicais e foram enquadrados todos de forma genérica como golpistas, sem que houvesse prova de violência ou dolo. A maioria das assinaturas veio do PL, foram 89, mas partidos da base como União Brasil tiveram 36, PP 34, Republicanos 25, PSD 23 e MDB 21 assinaturas. Esses partidos engrossaram o apoio. Um dado que escancara um racha dentro da própria base governista, sinalizando que o tema deixou de ser bandeira apenas da oposição e se tornou agora clamor popular e pauta de consciência institucional. Se a urgência for aprovada mesmo, como parece que vai, o texto pode ir direto ao plenário e o Brasil poderá finalmente discutir de forma transparente e madura se a justiça está servindo à democracia ou à conveniência de narrativas políticas. A anistia pode ser o primeiro passo de um novo ciclo, onde o Estado volta a ouvir o povo e a justiça se despe do viés político para recuperar o seu papel essencial: pacificar, não punir por ideologia. Conosco hoje, o coronel Gerson Gomes, diretamente dos Estados Unidos. Olá, Gerson, seja muito bem-vindo. Duas notícias boas, enfim, hein? Essa da Câmara, que já conseguiu o número necessário de assinaturas para o PL da anistia, e a devolução do processo de Débora dos Santos pelo ministro Luiz Fux, do STF. Qual é a sua opinião sobre esses dois assuntos? Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Uma alegria estar de novo, fechando a semana, né? Numa semana com muitas emoções, podemos dizer assim, tanto aqui nos Estados Unidos como aí no Brasil.
mas eu vou colocar esse tema que você nos trouxe de 2 notícias alvissareiras, lembrando que estão diretamente conectados, ao meu ver, a 2 fatos interessantes. O primeiro, obviamente, foram as manifestações do último domingo, que naquele momento o que nós percebemos ali foi uma erosão do que você denominou como base do governo, mas que eu gostaria de elaborar um pouquinho sobre o que você denominou como base do governo. Esse grupo do centro, e que inclui vários partidos, é o grupo que mais cresceu eleitoralmente desde as eleições de 2016, eleições municipais de 16, 20 e 24. Por outro lado, a esquerda no Brasil, os partidos que você pode realmente identificar como marxistas, socialistas, social-democratas, eles estão minguando. E o que existe realmente é que essa base do governo, ela só consegue se organizar tratando esses parlamentares do que a gente estigmatizou como centrão, com compras por intermédio, vamos dizer, compras de apoio, que foram feitas lá no mensalão, no início, com aquela arquitetura que foi feita pelo José Dirceu, depois se evoluiu para uma junção com o PMDB e com o Partido Progressista, na época da Lava Jato, que a gente descobriu ali no Petrolão, e que agora se usa as emendas. Então, as emendas são a grande arma. E nesse momento em que há uma tensão entre o Supremo Tribunal Federal e o próprio Congresso em relação às emendas, em que o Flávio Dino chama a si a organização dessas emendas, há uma tensão nessa base do governo, como você falou, e que eles já perceberam pelas manifestações de domingo, Paulo, que esse assunto da anistia ele migrou de um assunto eminentemente político para um assunto até mesmo humanitário. Veja que foram colocadas durante a semana, a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro apresentou na Câmara dos Deputados e eles mandaram para o Supremo Tribunal Federal uma relação daqueles presos que estão em situação mais crítica. E nesses presos de situação mais crítica, nós temos vários idosos. A relação é grande, mas só para você ter uma ideia, tem a Valdete da Silva, que é de São Paulo. Ela tem 74 anos, com uma série de comorbidades. Tem várias Déboras, viu? Inclusive uma nominalmente Débora mesmo, mas tem várias mulheres com filhos pequenos que estão presos. E as pessoas que não prestavam atenção para essa individualização das condutas, agora começam a perceber que existem cidadãos brasileiros que nunca passaram na frente de uma delegacia de polícia com um passado ilibado e que se enquadram em, obviamente, situações de violações de direitos humanos. E isso agora, Paulo, transformou essa situação. Veja que eu vou dar mais um nome, Miguel Cândido da Silva. Está preso desde o dia 6 de junho do ano passado. Ele tem 73 anos. Nós temos o senhor Carlos Rubens da Costa, preso desde 5 de junho do ano passado, tem 73 anos. São pessoas que estão em celas. Eu poderia te citar vários nomes aqui, mas são pessoas, Paulo, que estão em celas de 3x3, com criminosos condenados, vários deles com criminosos perigosos, inclusive, e são pessoas que nunca cometeram crime nenhum, Paulo, e que vão passar agora a Páscoa dentro da cadeia. Cada minuto para essas pessoas é uma eternidade, porque é uma injustiça. Você sabe o que é você ser preso, Paulo, por um crime que você cometeu, e você está lá dizendo, puxa vida, eu tenho que passar mais 10 anos, mais 20 anos preso, eu assassinei uma pessoa, eu estuprei, eu fiz alguma coisa. Porém, agora você sabe que você passar um dia na cadeia sem você ter sido culpado de nada, você ser inocente, porque essas pessoas estão sendo acusadas de algo que elas não fizeram. Então, esse é o problema, Paulo. Transcende a política partidária e entra para o campo da violação do direito humano e até mesmo da questão da anistia humanitária, Paulo. É uma verdade porque muitas dessas pessoas que acabaram pegando essas condenações pesadíssimas não estiveram na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Elas chegaram no dia 9 de manhã ao quartel-general no setor militar urbano que você conhece muito bem. Essas pessoas todas entraram naqueles ônibus e foram arrastadas, levadas, como se elas também tivessem participado dos atos na Praça dos Três Poderes. Então isso
com tudo que nós estamos vendo hoje, obviamente, acaba levando todo mundo a pensar que aquilo ali era um ódio, uma vingança mais do que pessoal, né? E nada de justiça contra todos aqueles que estavam ali reunidos, aglomerados, pedindo alguma solução para as Forças Armadas. Quer dizer, eles podiam fazer aquilo que quisessem, podiam instalar até hoje, porque isso é um direito constitucional. Eles podem pedir o que quiserem, a quem quiserem, desde que não cometam violência. E aquelas pessoas que cometeram aqueles atos de vandalismo, essas sim, devem pagar, mas de acordo, né, com uma dosimetria. E não há como escapar, daqui a pouco nós vamos falar disso, da votação do projeto da anistia na Câmara. Daqui a pouco a gente vai entrar mais a fundo sobre isso. Mas o que me chama a atenção são os brasileiros que você entrevistou, né, Gerson, que estão foragidos, estão exilados, estão na Argentina e que têm medo de pisar no Brasil e serem presos novamente. Esse projeto de anistia vai ajudar muito essas pessoas que nem sequer estiveram, né, lá na Praça dos Três Poderes no dia 8, né? É verdade, mas nós precisamos entender o seguinte: a direita, Paulo, e nós, eu me considero alguém com um espectro político muito bem definido. Todos conhecem o meu posicionamento, como a minha visão de mundo, a minha cosmovisão, ela é feita com a lente do pensamento conservador. E por isso, e exatamente por isso, eu me pauto muito pela honestidade intelectual. E eu sei que houve pessoas lá, inclusive infiltrados, e vocês sabem, todos aqui da nossa audiência conhecem a minha posição. Eu tenho falado muito sobre aquelas pessoas que de fato entraram inicialmente, quebraram, prepararam um cenário. Existem pessoas, inclusive, que eram bolsonaristas e que se excederam, que foram ali levados pelo calor da multidão. Sim, também. Muito provavelmente nós encontremos pessoas infiltradas e também pessoas que foram levadas a cometer atos vamos dizer assim, que exageraram. Porém, nada daquilo foi nem golpe de Estado, nem abolição violenta do Estado Democrático de Direito e nem associação criminosa armada. Esses três enquadramentos colocaram essas pessoas respondendo cumulativamente por 10, 15, 16, 17 anos de prisão. Então, isso é que está sendo agora revisto, está sendo discutido. E é muito bom que essa discussão ocorra no parlamento, porque é o lugar onde a gente faz o ajuste. Se nós olharmos com justiça, é claro que esses processos deveriam ser todos anulados e remetidos à primeira instância, onde as individualizações das condutas pudessem estabelecer isso que você falou. Quem estava na Praça dos Três Poderes se manifestando, quem estava depredando, quem cometeu ato de vandalismo, quem inclusive nem foi para a Praça dos Três Poderes, quem estava nos ônibus chegando no dia 8, no domingo à noite, e que foi preso no outro dia numa ação na frente do QG do Exército, ultrajante, vergonhosa, quem foi colocado naquele ginásio da polícia, tratado como um verdadeiro campo de concentração, porque a essas pessoas foi negado o direito da ampla defesa, até de uma audiência de custódia. Tudo isso tem que ser revisto. Agora, o melhor caminho seria o caminho da anulação e revisão de tudo isso que foi feito. Porém, o processo político você conhece, né, Paulo? É a forma dos acordos, dos ajustes, e eu folgo em saber que esse tema agora ganha uma outra conotação depois das manifestações de domingo, que agora no Congresso Nacional já amealharam essas assinaturas, mas eu falei sobre dois eventos. Falei do evento de domingo e falei de um outro evento que eu vou deixar no suspense. Depois que a gente voltar, você me perguntar sobre Gleisi, sobre o PT, aí eu te falo desse segundo evento que para mim é muito importante. Deixa em suspense aí um pouquinho. Já volto com isso. Fica por aí então que a gente tem mais um recado de nosso apoiador e é bem rapidinho e voltamos logo em instantes para a gente analisar isso aí. Até já. Você sofre com queda de cabelo? Seus fios estão fracos, sem vida e sem volume? Chegou a solução definitiva para transformar a saúde dos seus cabelos. O tônico capilar Hairvic. Com uma fórmula exclusiva e cientificamente comprovada, Hairvic age diretamente no couro cabeludo, fortalecendo os fios, reduzindo a queda e estimulando o crescimento capilar. Seus ingredientes naturais, como aloe vera, cavalinha, castanha da Índia e quilaia, nutrem profundamente e restauram a vitalidade do seu cabelo.
E agora elevamos a nossa fórmula a um patamar ainda mais superior. Com o poder das plantas amazônicas e ingredientes importados, Hervik oferece uma solução natural e altamente eficaz, superando padrões do mercado. E agora preste atenção, porque temos uma promoção exclusiva para você. Nos próximos 10 minutos, as 50 primeiras pessoas que ligarem para 0800 020 17 26 e adquirirem o tônico capilar Hervik vão garantir até 50% de desconto e ainda ganhar um smartwatch de presente. Isso mesmo! Você cuida do seu cabelo e ainda leva um smartwatch para acompanhar sua saúde e bem-estar. Não perca tempo, ligue agora 0800 020 17 26 e aproveite essa oferta incrível. Mas corra, porque essa promoção é exclusiva para as primeiras 50 ligações. Ligue agora para 0800 020 17 26. Além disso, a linha Hervik Suite conta com a exclusiva neurofragrância, cientificamente comprovada para ativar regiões do cérebro que combatem o estresse, proporcionando uma experiência de bem-estar enquanto você cuida dos seus cabelos. Estudos comprovam que 85% das pessoas percebem crescimento acelerado dos fios, 95% notam uma drástica redução na queda capilar e 85% relatam equilíbrio da oleosidade. Isso significa cabelos mais fortes, volumosos e saudáveis. Hervik foi desenvolvido com nanotecnologia para garantir a absorção profunda dos nutrientes, ativando os bulbos capilares e promovendo um crescimento mais rápido e eficaz. E o melhor, é um produto fácil de usar. Basta aplicar no couro cabeludo de 2 a 3 vezes ao dia, massagear levemente por alguns segundos e pronto. O tratamento está feito. E para potencializar seus resultados, combine o Hervik com o shampoo 2 em 1 da mesma linha. Ele limpa profundamente, hidrata e equilibra a oleosidade do couro cabeludo, deixando os fios mais soltos e saudáveis. Possui uma textura leve e refrescante, removendo o excesso de oleosidade sem ressecar os fios. Além disso, promove um brilho notável e melhora significativamente o aspecto geral dos cabelos. Uma combinação perfeita para um cabelo incrível. E agora preste atenção, porque temos uma promoção exclusiva para você. Nos próximos 10 minutos, as 50 primeiras pessoas que ligarem para 0800 020 17 26 e adquirirem o tônico capilar Hervik vão garantir até 50% de desconto e ainda ganhar um smartwatch de presente. Isso mesmo! Você cuida do seu cabelo e ainda leva um smartwatch para acompanhar sua saúde e bem-estar. Não perca tempo, ligue agora 0800 020 17 26 e aproveite essa oferta incrível. Mas corra, porque essa promoção é exclusiva para as primeiras 50 ligações. Ligue agora para 0800 020 17 26 e aproveite. Cabelos mais fortes, volumosos e saudáveis esperam por você. E já estamos de volta. A presidente do PT e ministra das Relações Institucionais do governo Lula, Gleisi Hoffmann, reacendeu uma discussão sensível, mas necessária, a possibilidade de revisão das penas impostas aos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Em entrevista na noite desta quinta-feira 10, Gleisi defendeu que esse é um tema legítimo de ser debatido no Congresso Nacional. Vejam isso. Abrindo espaço para que o parlamento exerça sua função de mediador em temas de alta complexidade política e social. Acho que a gente pode fazer essa discussão no Congresso, declarou a ministra, ao comentar as críticas de parlamentares sobre o rigor excessivo nas condenações. A fala dela foi interpretada por alguns ministros do STF como uma tentativa de interferência, gerando reações reservadas. Porém, o que está em jogo aqui não é a autonomia do judiciário, mas sim a capacidade do legislativo de responder a clamores populares por proporcionalidade e justiça. Fontes do governo afirmam que não há tentativa de confrontar o STF, mas sim de reconhecer que existe uma pressão legítima de parte da sociedade e do parlamento sobre a rigidez das sentenças. Gleisi reforçou essa visão ao esclarecer nesta sexta-feira, dia 11, que não há proposta de anistia do governo. Ela disse, abre aspas, cabe ao Congresso mediar com o Judiciário essas reclamações que parlamentares estão fazendo sobre penas elevadas. Conversar, sim. Revisar pena, não. Isso é do Judiciário, fecha aspas. A fala de Gleisi, embora tenha causado desconforto momentâneo,
traz à tona um ponto essencial para o equilíbrio democrático: a necessidade de diálogo entre os poderes diante de decisões judiciais que impactam diretamente a estabilidade política do país. O Congresso não revisa sentenças, mas legisla sobre princípios, estabelece limites e reflete o que a sociedade exige. Ao reforçar que não tem anistia nenhuma, como quer Bolsonaro, Gleisi também se distancia de comparações oportunistas e reafirma o papel institucional do governo: promover o diálogo sem romper com a legalidade. Em um ambiente polarizado, sua declaração talvez não tenha agradado a todos, mas serviu para recolocar no centro do debate o papel da política como espaço de negociação e justiça restaurativa. Mas não foi só a Gleisi Hoffmann que demonstrou uma mudança de ideia com relação a essas condenações. Uma luz lá no túnel começou a brilhar. Por incrível que pareça, o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, também defendeu uma redução das penas definidas pelo STF para os condenados do dia 8 de janeiro. Quem diria, hein? Ele disse, abre aspas, quero dizer que nós, do PT, da esquerda, concordamos. O acordo de não persecução penal liberou muita gente. Aquele acordo tinha uma regra de 4 anos. Tem que se construir um caminho. Nós somos favoráveis. O presidente da Câmara, Hugo Mota, republicanos da Paraíba, está dialogando com o Supremo, com o governo federal. Esse é um caminho que eu acho apropriado, reduzir as penas. Fecha aspas. Gerson Gomes se até a ministra Gleisi Hoffmann, que é uma espécie de pitbull do PT, e o líder do partido, Lindbergh Farias, estão se inclinando para o lado da revisão dessas penas, é porque, enfim, parece que entenderam o poder e o recado que o povo tem e deu, e que a realidade do país agora é bem diferente, não é? É verdade, Paulo, mas, como eu disse anteriormente, 2 fatos me chamam a atenção e estão conectados com essa mudança de comportamento do casal, né? Que é um casal que atualmente eles estão juntos, né? E imagino que eles conversem fora, até nos bastidores, em casa ali, mas essa convergência de opiniões de 2 ativistas políticos muito vocais, muito radicais, mostra uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção da nossa audiência. Esse comportamento deles pode ser explicado também pelo evento de ontem da cassação do próprio deputado Glauber, que foi aprovada, né, na comissão de ética, a cassação do deputado do PSOL, né, que, deixa eu pegar o nome dele, é Glauber Braga. O que isso tem a ver com esse assunto? Tem tudo a ver, sabe por quê, Paulo? Na verdade, hoje o que a gente está vivendo é o PT tentando administrar esse momento crítico de debacle. Existe uma disputa hoje acontecendo, Paulo, entre qual será o pior governo da era petista. Será Dilma II ou Lula III? Porque esses 2 governos, Dilma II e Lula III, passarão para a história como os 2 governos que afundaram a esquerda no Brasil. E é o que está acontecendo agora. Na verdade, a luz amarela deles já acendeu. Não foi talvez uma sensibilidade com a questão humanitária, mas é uma questão de sobrevivência política. E você sabe por quê que o Glauber tem a ver com isso? Porque eles já perceberam o seguinte, olha, o que essa direita, o que os partidos de centro, e aí eu faço um parênteses, nenhum deputado, Paulo, de centro, seja do MDB, seja do PSDB, esses que foram eleitos como bolsonaristas, ou aqueles ali do PP, do União Brasil, do Republicanos, todos esses que foram eleitos ali em 2022, você conta nos dedos aqueles que tiveram coragem de botar o Lula num santinho, ou que tiveram coragem de dizer que eles tinham alguma aproximação do governo do PT. Não, todos foram eleitos se dizendo bolsonaristas.
Então, na verdade, o que a gente tem é um Congresso que não tem nenhuma aderência às pautas do PT, e ela sabe, e o Lindbergh também sabe. Então, qual é a preocupação deles agora, Paulo? É que isso que aconteceu com Glauber ontem vá se reproduzir em 2027. Caça às bruxas. Sabe o que vai acontecer em 2027, quando houver a eleição e que esse centro, que é um centro da direita ou um centrão, mas que tem muito mais aderência com a misericórdia com esses presos políticos e que sabe o que realmente está acontecendo, eles não têm mais como ficar gritando sem a anistia. Isso é um grito completamente absurdo, doido, suicida. Então, o que nós estamos vendo, Paulo, em última análise, é uma tentativa de não transformar Lula 3 num governo pior ainda do que foi Dilma 2. Então, essa tentativa, ela já reverbera no Supremo Tribunal Federal. Eles já perceberam que revisão de penas, como o próprio ministro Fux está considerando, é uma possibilidade. É claro que as defesas gostariam da anulação, do envio para a primeira instância, da gente fazer a individualização das condutas, claro que sim. Mas, Paulo, eu já ouvi falar até em o presidente Lula, com o seu marqueteiro, vestir aquela roupa do Lulinha Paz e Amor e propor um indulto. Ele chamar a si, dizendo, é verdade, nós precisamos apaziguar, temos que nos unir, temos uma crise se avizinhando, é possível que o Brasil ingresse, inclusive, numa recessão ali, dependendo do que acontecer aqui nos Estados Unidos, o Brasil vai sofrer muito ainda no final de 2025, início de 2026, ano eleitoral, ele sabe de tudo isso. E, de repente, quem sabe o Sidônio não transforma no Lulinha Paz e Amor e ele diz, precisamos resgatar e eu vou, num ato de misericórdia, assinar aqui ou tomar uma iniciativa de indulto. Não sei. O que eu posso te dizer é o seguinte, Paulo, o tempo mudou, a janela de Overton se deslocou e aquilo que há 2, 3 semanas atrás era impensável, agora a gente vê Gleisi Hoffmann e Lindinho juntos ali querendo uma articulação política. Bons tempos. Vamos ver o que vai acontecer, né, Paulo? São boas notícias, né? No programa de hoje eu vou um pouco mais além com você, Gerson. Daqui a pouco nós vamos falar também dos votos na Câmara para o projeto de lei da anistia. E aí a conclusão que a gente chega é a seguinte: essa esquerda toda já viu que não tem jeito, o projeto será aprovado e aqueles que forem contra, que ainda insistirem nesse murro em ponta de faca, vão pagar muito caro. E essa gente toda, tanto o executivo quanto o legislativo, dependem do povo, dependem do voto. E agora o povo tem que perceber isso, a força que tem. Está fazendo tudo mudar. Está todo mundo afastando, largando a mão do judiciário que antes parecia intransponível. Agora tudo está mudando. E mudando por causa da força popular. O Brasil inteiro fechou questão com relação a essa história de anistia. Vai rolar a anistia. E esses dois, a esquerda, né, como um todo, já perceberam isso e ficar de fora dessa onda aí, né, significa ficar de fora do Congresso Nacional e da política para sempre, porque ninguém mais vai votar nessa gente que estiver contra a anistia. Você viu o que aconteceu com a banda Ira, né? Os caras foram lacrar, dizer sem anistia e todos os shows cancelados, os patrocinadores foram embora. Então, realmente é uma coisa que preocupa essa gente e está mudando, né? Quem quiser permanecer vivo, quem quiser sobreviver politicamente, vai ter que ser a favor da anistia. Isso tudo vai ter que mudar, né, Gerson? Com certeza. E você coloca um ponto que é importante. Esse número que foi conseguido de assinaturas, que você colocou no início do programa, inclusive especificando quanto cada partido contribuiu, esse número ele poderia ser revertido, né, Paulo? Você sabe que esse discurso da Gleisi Hoffmann e do Lindbergh, ele poderia ser completamente diferente se houvesse a possibilidade, se eles já chegassem à conclusão de que eles conseguiriam ali com a liberação de uma emenda aqui, uma emenda lá, ou até dizendo, olha, se você não retirar a sua assinatura
eu vou bloquear aquela ponte que você estava contando com aquela verba, aquele hospital que você disse que ia aumentar o número de leitos, lembra daquela estrada que você ia asfaltar para aquelas fazendas? Então, eu vou tirar o dinheiro dali, eu vou segurar, se você não retirar. Só que, Paulo, esse jogo que foi feito no Mensalão, foi feito no Petrolão e que agora é repetido com uma nova roupagem aí com as emendas, isso tem um limite. E o que acontece é que não somente o número mínimo de assinaturas já foi alcançado, como os partidos já perceberam que se continuarem se colocando nessa pauta, como se nada tivesse acontecendo, como se a Páscoa tivesse se aproximando, porque semana que vem eles não estarão lá, isso não será votado na semana que vem, não adianta a gente ter essa expectativa, mas o Supremo Tribunal Federal já percebeu que ele está agora em um momento crítico, porque esse grupo de ministros que estão, de certa maneira, subsidiando, apoiando a tese do golpe, da tentativa de golpe de Estado, estão agora com um problema. Porque se o Congresso Nacional fala sobre até diminuição de penas, se o Executivo já vai negociar para poder tentar salvar o mínimo de governabilidade, significa que a tese do golpe de Estado está em franca erosão. E isso coloca por água abaixo todo aquele julgamento e tudo aquilo que está acontecendo no Supremo. Então, é um processo muito complicado e nós temos que torcer. Como a gente diz, né, nessa hora a gente torce pelo fogo no parquinho, porque pode ser que a gente seja muito boa. Olha só, Gerson, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado na manhã desta sexta-feira, 11, depois de passar mal durante um evento em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. E segundo a equipe que o acompanhava, ele começou a sentir fortes dores na barriga, causadas por uma obstrução intestinal, um problema que, de acordo com os médicos, ainda é reflexo daquela facada que ele levou do Adélio Bispo em 2018, durante a campanha presidencial. Primeiro, Bolsonaro foi levado para um hospital público da região, mas, como o quadro exigia mais atenção, ele acabou sendo transferido de helicóptero para um hospital particular em Natal, capital do estado. Até o fechamento desta edição, não havia confirmação sobre a necessidade de cirurgia, mas ele segue em observação. Essa não é a primeira vez que o ex-presidente enfrenta esse tipo de complicação. Desde o atentado, ele já passou por várias internações e cirurgias, principalmente em momentos de estresse ou viagens longas. Olha só, a informação que chegou é que ele está estável, né, todos os sintomas ali clínicos são razoáveis, estáveis, mas muita gente da esquerda ainda acha que tudo foi armação, né, Gerson? A questão do golpe, né? E o presidente sofre bastante com isso toda vez que passa por um estresse. Então isso realmente preocupa, né? Não tenha dúvida. Ele ontem passou o dia fazendo articulação política em Brasília. E, aliás, a presença dele em Brasília durante o dia de ontem, em 2 eventos, foi fundamental. Ele conversou com os líderes partidários e virou o jogo realmente na Câmara dos Deputados quando ele faz pessoalmente essa articulação. Mas a gente tem que reconhecer, né, Paulo, que eu tenho muita consciência, e, aliás, posso até te dizer, porque ele mesmo já me falou e já falou publicamente que ele não se considera nenhum supra-sumo, né? Ele não se considera nenhum estadista excepcional. Pelo contrário, o Bolsonaro é um cara muito humilde. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você que é um atleta aí de jiu-jitsu, eu ouso afirmar que você não aguentaria tomar essa facada e ter se submetido a 4 anos de governo tomando pancada todo dia e agora ainda poderia estar aqui nos Estados Unidos, você sabe que ele poderia ter ficado aqui, volta ao Brasil, vai pessoalmente encarar o Alexandre de Moraes naquela pantomima que está sendo feita ali no Supremo Tribunal Federal, está nas articulações, está viajando, ele inclusive passou mal numa viagem que faz justamente, remete, né, a uma Rota 22, a uma ideia de fazer um percurso pelo Brasil, já pensando nas eleições de 2026. Então, alguém que tem uma firmeza de propósitos, Paulo, que é admirável. Admirável. E por isso o povo, aonde ele vai, se ajunta. Não existe nenhuma liderança política hoje no país, nenhuma,
nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, que consiga amealhar um apoio popular como ele o faz. Então, eu creio que o sinal amarelo para a esquerda já foi aceso. Eles já perceberam que esse homem é um homem diferenciado. E o capital político que ele tem, ou que ele amealhou durante esse tempo, ele só aumenta, ele não diminui. Né? Há quem faça aquela comparação com massa, né? Que quanto mais você bate na massa, mais ela cresce. É mais ou menos o que acontece com o bolsonarismo, infelizmente, para a esquerda, e eu posso dizer, felizmente, para nós que acreditamos que o Brasil ainda tem jeito, Paulo. E na falta de Bolsonaro, já sabe, né? Vai todo mundo aí para Michele, Eduardo e quem mais tiver nessa fila de sucessão. Gerson, fica por aí que nós temos mais um recadinho de nosso outro apoiador para quem quer esquentar as relações íntimas no fim de semana. Veja aí que a gente volta logo depois, é bem rapidinho. Até já. Você sente que sua energia sexual não é mais a mesma? Está faltando potência, confiança e controle na hora H? Chegou Max Viril, o suplemento revolucionário que recupera a sua saúde sexual, combate a ejaculação precoce e prolonga o prazer como nunca antes. Ligue agora de qualquer lugar do Brasil para 0800 015 1313 e aproveite a promoção especial por tempo limitado. Garanta descontos exclusivos, entrega gratuita para todo o Brasil e transforme sua vida íntima. Max Viril é o aliado que os homens modernos precisam para elevar sua performance. Sua fórmula avançada combina taurina e cafeína para mais energia, licopeno para proteger a saúde celular e zinco e selênio para estimular a produção hormonal. Além disso, o complexo de vitaminas B2, B3, B6, B12 e vitamina A proporciona mais disposição física e mental. Max Viril melhora a circulação, garantindo ereções mais firmes e prolongadas. E combate a ejaculação precoce, devolvendo o controle que você precisa para impressionar. Ligue agora para 0800 015 1313 e descubra os benefícios desde a primeira cápsula. Agora, você pode prolongar o prazer e aproveitar cada momento ao máximo. Ligue agora de qualquer lugar do Brasil para 0800 015 1313 e aproveite a promoção especial por tempo limitado. Garanta descontos exclusivos, entrega gratuita para todo o Brasil e transforme sua vida íntima. Max Viril melhora o desejo sexual, garante ereções mais duradouras, combate a ejaculação precoce e proporciona maior prazer para você e sua parceira. Max Viril é para homens que buscam mais potência, mais prazer e mais controle. A ligação é gratuita e o atendimento é sigiloso. Um comprimido a cada 3 dias, 30 minutos após a primeira dose, seu corpo já sente a diferença. Ligue 0800 015 1313 agora mesmo e surpreenda com sua energia e desempenho. Max Viril é o suplemento completo para melhorar sua ereção, combater a ejaculação precoce e prolongar o prazer. Comece sua transformação ainda hoje. Max Viril é para homens que buscam mais potência, mais prazer e mais controle. A ligação é gratuita e o atendimento é sigiloso. Um comprimido a cada 3 dias, 30 minutos após a primeira dose, seu corpo já sente a diferença. E descubra o poder de ser o melhor que você pode ser. Beleza. A diplomacia direta e firme do presidente Donald Trump voltou a produzir efeitos práticos no cenário global. Vamos falar agora um pouquinho do internacional. Após anunciar tarifas robustas sobre o aço e o alumínio, uma medida que colocou os interesses americanos em primeiro lugar, Trump recuou de forma tática, demonstrando que sabe muito bem usar a pressão como ferramenta de negociação, não de confronto cego. E o resultado veio rápido. A União Europeia decidiu suspender por 90 dias as medidas de retaliação que estavam prontas para atingir mais de 21 bilhões de euros em exportações dos Estados Unidos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, dia 10, pela própria presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.
em tom de recuo diplomático. Queremos dar uma chance às negociações, escreveu ela nas redes sociais. Ou seja, Trump falou e a Europa ouviu. O recuo europeu acontece menos de 24 horas depois de Trump anunciar a suspensão temporária das tarifas, o que já foi suficiente para acalmar mercados em alerta e mostrar aos aliados e rivais que os Estados Unidos não estão blefando. Mas sabem dialogar quando há disposição do outro lado. Mesmo com a guerra comercial com a China, ainda no radar, Trump consegue manter liderança ativa sem abrir mão de proteger os interesses comerciais dos Estados Unidos. Uma postura que os democratas tentam rotular como agressiva, mas que o mundo real entende como decidida. O porta-voz da União Europeia, Olaf Dill, confirmou que o bloco segue aberto para acordos com a administração Trump. Disse com todas as letras. Veja. We are satisfied that our strategy from day one has been the right one, in the sense that it has been calm, coherent, structured, patient, targeted, and at all times carried out in close consultation with our member states and industry, which has allowed a very, very striking degree of EU unity on this question. That unity is what gives us our strength at home, around the world, and particularly when it comes to tough negotiations. Viu aí? Os caras afinaram, e afinaram rapidinho. A firmeza de Trump colocou a Europa na mesa, com seriedade. Ele não precisa de rodeios nem burocracia para demonstrar autoridade, basta um movimento. O gesto dos 90 dias não é concessão, é comando tático. Gerson Gomes, o mundo está entendendo finalmente que o garçom parou de servir de graça, não é? Verdade, Paulo. Na verdade, a situação decantou e a gente começa a entender o que realmente planejava Donald Trump. Quem leu o seu livro, onde ele compartilha suas técnicas de negociação, consegue entender plenamente que quando ele faz aquela reunião no dia 2 de abril e apresenta aquele cartaz, em verdade, não houve ali uma comparação de tarifas, mas essencialmente foi baseada nas balanças comerciais. Ele traz ao mundo um nível de resposta americana muito acima, jogou o sarrafo lá em cima, como nós dizemos. E sabe o que aconteceu, Paulo? E que a técnica de negociação, ela justamente está dita ali, que ele, que se transformou num dos homens mais ricos aqui dos Estados Unidos e construiu o império, não foi à toa. O que ele conseguiu foi o seguinte, ele, agora, essa semana, disse, vamos retroceder um pouco, 90 dias, para que todos possam apresentar as suas propostas. Essas propostas têm que contemplar redução de tarifas ou tarifas escondidas ou medidas não tarifárias que são protetivas, também a redução daqueles instrumentos que se utilizam para controlar o câmbio, também para não falar de tudo aquilo que acontece no campo dos países, que são várias e várias, você mascarar um protecionismo. E ele disse, tudo bem, venham para cá, vamos conversar, só que todos ficarão com 10%, todos no mundo ficaram com os 10%. E sabe o que ele fez com isso, Paulo? Todo mundo ficou satisfeito e feliz. Que bom que eu vou pagar só 10% para os Estados Unidos. Só que quando ele estabelece esses 10%, Paulo, as pessoas não perceberam que esse dinheiro que vai entrar, esses bilhões de dólares que entrarão desses 10%, que não fazem diferença nenhuma na balança comercial, por quê? Todo mundo vai pagar 10% igual. Os Estados Unidos está, nesse momento, dizendo o seguinte, olha, eu tenho que importar minério do Canadá, da Austrália ou do Brasil. Tanto faz, porque todos foram taxados igualmente em 10%. Todo mundo vai pagar. Na comparação relativa, não mudou nada. Só que esse dinheiro que está entrando no Tesouro, ele permitirá que os Estados Unidos façam uma negociação da sua dívida interna, então ele faz um ajuste fiscal com o dinheiro de todos os exportadores. E sabe o que ele fez com isso? Ele jogou os títulos do Tesouro Americano para 10 anos
com abaixo de 4% de juros, e com isso ele vai conseguir pressionar internamente para os juros baixarem também. Tudo isso está conectado, Paulo. O Trump, quando faz a jogada, ele exclui a China e dobra a aposta com a China. Olha, eu não sei, mas conhecendo esse perfil dele de negociador, eu não duvido nada que logo depois ele diga assim, não, eu sou amigo do Xi Jinping, na verdade nós vamos fazer o seguinte, nós sabemos que temos que colocar o comércio internacional em novas bases. Hoje haverá sim um mundo dividido, multipolar, mas eu quero dizer que a minha proposta é que internamente eu vou brigar a favor da classe média, dos trabalhadores. E eu vou fazer aquilo que ninguém teve coragem de fazer, me colocar contra os metacapitalistas que tiraram toda a produção dos Estados Unidos e foram produzir na China para ganhar dinheiro. E agora ele está dizendo, não, nós vamos inverter esse processo. E o pessoal, Paulo, está tendo que se adaptar. 90 dias, eu não duvido nada que nesses 90 dias nós teremos vários países propondo zero tarifa. Fica no 0 a 0, Trump, por favor. Fazemos o seguinte, deixa esse 10%, né, para todo mundo. Já tem, vários. É. E você coloca muito bem, já tem, sabe quem que rapidamente veio para cá? Vietnã, Coreia do Sul, Japão. Sabe o que esses 3 países têm de muito interessante do ponto de vista geopolítico? Eles são pertinho da China. E talvez a nossa audiência que não entende muito do assunto ou que se deixa levar pelo mainstream jornalístico, esse Trump é maluco, ele é doidão. Não, ele conseguiu pegar os países mais próximos da China e dizer o seguinte, vocês querem passar para o colo da China ou vocês querem vir para o lado de cá? E todos eles já se posicionaram, Paulo. Essa guerra, ela tem muitas outras facetas que vão para o campo financeiro, que vão para o aspecto até geopolítico, e vai ter reflexo na Europa, sim, vai ter reflexo na guerra da Ucrânia, sim, no Oriente Médio, muito além do que aquilo que a gente viu ali, vários jornalistas dizendo, o homem pirou, o homem ficou doido. De doido ele não tem nada, Paulo. Ele é um gênio. E vou lhe dizer mais uma coisa, né? Já subiu as tarifas novamente aí para a China, está puxando a China lá. A China também subiu para 125, vai chegar a 200 e a gente está dizendo aqui, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais? Vai chegar no momento que a China não aguenta mais, ela está começando a perder estabilidade e já começa a tremer. Isso vai representar realmente um risco muito grande para as negociações chinesas, porque sem os Estados Unidos, nessa balança comercial, como é que a China vai sustentar esses quase 2 bilhões de habitantes, Gerson? Como é que vai conseguir dar emprego para toda essa gente? E se as empresas americanas realmente saem da China, como é que ela vai fazer? Entendeu? E vários outros vão embarcar na mesma onda, né? Você tem os artigos esportivos que pertencem a outras nacionalidades que também vão debandar para os Estados Unidos, como Nike, como Adidas e tantas outras que fabricam não só na China, mas como também no Vietnã, na Indonésia. Está indo todo mundo. O cara é um gênio. E só vou te dizer o seguinte, falta pouco, hein? Falta pouco para ele descobrir isso aqui, ó. Quando ele descobrir isso aqui, esse perfume, rapaz, ele cheira muito bem e o Donald Trump vai gostar demais se ele tiver acesso a isso aqui. Por isso eu digo o seguinte, tá acabando, hein? Informação que a gente recebeu aqui é que está acabando. É um perfume sensacional, de uma fragrância de luxo. Aqueles que estiverem interessados, corram lá nesse site que está aparecendo aí na sua tela, etielojavirtual.com, e peça o seu. Tem todas as informações ali. Ele é muito bom. Toda vez que você coloca, você chega num lugar, as pessoas perguntam logo, olha, que perfume é esse? Quem está com esse cheiro? Porque ele é muito legal. E é unissex, pode ser usado, né, em qualquer ocasião, de dia, de noite, para ele, para ela. É um excelente presente. E o preço está bom. Confere lá. Tá? etielojavirtual.com e peça logo o seu, chega rapidinho também. Mas Gerson, vamos voltar aqui, que eu vou falar de uma coisa bem interessante agora também, que eu acho que a gente tem que dar uma tocada nesse assunto, que é o seguinte,
a recente declaração atribuída à diretora de inteligência nacional dos Estados Unidos, a Tulsi Gabbard, sobre a vulnerabilidade das máquinas de votação, a manipulação, as máquinas, a vulnerabilidade delas, a manipulação. A declaração foi feita nesta quinta-feira, dia 10, e destaca a importância de se aprimorar o sistema de segurança eleitoral onde quer que essas urnas estejam. Tá? A declaração dela foi importante e está gerando muita polêmica. Vamos ouvir o que ela disse e depois a gente comenta. Investigating, we have the best of the best going after this. Election integrity being one of them. We have evidence of how these electronic voting systems have been vulnerable to hackers for a very long time and vulnerable to exploitation to manipulate the results of the votes being cast, which further drives forward your mandate to bring about paper ballots across the country so that voters can have faith in the integrity of our elections. Reconhecer tais vulnerabilidades é um passo essencial para fortalecer a integridade e a transparência dos processos democráticos. Essa conscientização pode impulsionar investimentos em tecnologias mais seguras e fomentar colaborações entre governos, especialistas em cibersegurança e a sociedade civil para desenvolver soluções eficazes. Gerson Gomes, essa declaração da secretária reforça a necessidade de se revisar o sistema eleitoral brasileiro também, né? Elon Musk já disse que pode facilmente hackear qualquer urna eletrônica. Seria interessante colocá-lo, então, para fazer um teste com as urnas do TSE, não é não? Mas, em todo caso, também é necessária a discussão sobre a modernização dessas caixinhas para o pleito de 2026. Isso é sine qua non, não há como fugir disso. É ou não é? Pois é, Paulo. Na verdade, o que a Tulsi Gabbard traz à evidência é que o sistema eleitoral americano ele precisa convergir para um nível de confiança em que o vencedor e o derrotado saiam de um processo eleitoral convencidos de que aquele resultado foi fidedigno. Ele expressa a maioria da população, a vontade da maioria da população. Mas isso não aconteceu aqui nos Estados Unidos em 2020, e veja que o presidente Trump ele alertava para o problema da eleição de 2020 meses antes, no contexto da pandemia, dizendo: se houver realmente esses milhões de votos sendo mandados pelo correio, nós teremos fraudes. E como é que foi feita essa fraude aqui nos Estados Unidos? Quando ela coloca a questão das máquinas, é porque existem vários estados que fazem a leitura dos votos com máquinas eletrônicas e fazem o cômputo. O que o Elon Musk já colocou de público é que ele, que é um homem da área de TI, ele integra um dos maiores conglomerados mundiais que usa inteligência artificial, equipamentos altamente sofisticados, ele sabe da vulnerabilidade dos sistemas justamente que tem que trabalhar com dados que podem ser eletronicamente manipulados, seja por um código malicioso ou qualquer outro tipo de transição entre o código-fonte e até mesmo o processo de compilação para o código de máquina. Ele sabe disso. E por isso ele falou o seguinte: qual é a decisão que foi tomada, inclusive foi tomada de ontem para hoje aqui nos Estados Unidos, viu, Paulo? Por uma margem pequenininha, quase que não passa, mas já foi votada que agora aqui nos Estados Unidos será exigida o ID, a drive license, ou seja, o voto agora tem que ser feito com uma comprovação. E a proposta do presidente Trump e do próprio Elon Musk também, que apoia, e que a Tulsi Gabbard só traz agora as provas de que o sistema é vulnerável, o que está acontecendo, por incrível que pareça, é que eles gostariam de ter um modelo parecido com o brasileiro, não da urna eletrônica não, mas sabe com o quê? De ter um dia de votação, porque aqui nos Estados Unidos dia de eleição não é feriado, eles querem que se transforme num feriado, todos vão votar pessoalmente, ou seja, somente as exceções daquelas pessoas que são doentes, ou dos diplomatas e militares que estão no exterior, aquelas situações excepcionais do voto pelo correio, mas o voto tem que ser presencial naquele dia da eleição e, mais ainda, com a identificação para evitar a fraude que foi feita em 2020.
Essa preocupação de melhorar o processo também deveria ser, como você bem disse, Paulo, um alerta para o Brasil, que agora, já que Bangladesh abandonou essas urnas de primeira geração, agora somente Brasil e Butão. Eu não sei, eu acho até que o Butão, a essa altura do campeonato, já não vai querer ficar do lado do Brasil, entre os dois únicos países. E o Brasil precisará e deverá agora no segundo semestre, quando a gente tem um TSE com uma nova configuração, trabalhar nesse assunto. Paulo, é um assunto seríssimo, muito sério. A população tem que ter possibilidade de uma recontagem de votos, que o Brasil não permite. A população tem que ter a capacidade de, em alguma sessão ou em algum local que você tiver dúvida dos resultados, como aconteceu na eleição de 2022, isso ser pacificado. Por quê? Porque nós temos os votos físicos. A contagem pública de votos, ela permite que você confira se o boletim de urna bate com os votos físicos. E é isso que defende Elon Musk, Donald Trump e agora a Tulsi Gabbard vem a público dizer dessas vulnerabilidades. Ao contrário, né, Paulo, do que o mainstream no Brasil falou, dizendo que o Trump elogiou as urnas do Brasil, nunca. O que o Trump elogiou foi justamente o nosso processo de identificação por biometria, em que você garante que aquele eleitor está ali. Embora até isso o Brasil já tenha umas formas de fraudar isso. Mas, em tese, nós pelo menos exigimos o título de eleitor, uma identidade, e é isso que o Trump falou. Até o Brasil já está mais à frente que os Estados Unidos nesse aspecto. E eu vou te dizer uma coisa. Você sabe qual foi o resultado da votação? 3, 4 votos de diferença. E os democratas todos votaram contra você ter que apresentar uma identidade para votar. Então você vê que eles são muito caras de pau, né, Paulo? Olha, eu vou te dizer mais uma coisa. Chegamos ao final aqui do nosso programa, Gerson, mas eu vou só comentar isso aqui. Você sabe que foi isso aí que causou toda essa bagunça que o Brasil tem vivido desde o final de 2022. Isso aí, aquela recusa de mostrar os códigos-fontes e empurrar a goela abaixo uma desconfiança que o povo brasileiro tinha naquela época. Se tivesse mostrado, não ia ter aquela movimentação em frente ao QG do Exército, não ia ter essa manifestação na Praça dos Três Poderes, não ia haver cassação de jornalista aqui e acolá, tudo isso porque foi resultado de uma simples resistência. Disseram, não vamos mostrar e acabou. Você tem que acreditar porque eu tenho fé pública, isso eu digo e acabou. Não seria bem mais fácil, ou melhor, não teria sido bem mais fácil chegar e falar, olha, aqui, mostra aqui. Pronto, ninguém ia pedir nada, porque todo mundo no Brasil, o brasileiro é um povo ordeiro, ia aceitar como resultado da vontade da maioria, sem problema algum. Ia ser tranquilamente, tudo bem, como foram nos outros mandatos. Entendeu? Quando houve, né, aquela transferência de faixa, correu tudo bem, tudo bem. Então, o problema todo está aí. Então, isso precisa ser revisto justamente como a segunda parte da pacificação. Eu diria até que a pacificação definitiva viria daí, dessa revisão desse sistema. Ou seja, é necessário que o brasileiro, que o cidadão brasileiro tenha possibilidade de eliminar suas dúvidas, de checar que o voto que ele deu é aquele ali mesmo. E aquele candidato que se sinta prejudicado, que peça recontagem e tudo fique esclarecido. Se é uma questão pública, então tem que ser aberta, tem que ser pública, porque caso contrário vai dar essa bagunça sempre aí, de novo. E o Brasil não aguenta mais uma situação como essa, viu, Gerson? Não aguenta mais. E olha, só por falar nisso, segunda-feira nós vamos falar sobre a entrevista que você fez com a advogada Ana Bárbara Schaffert, que é a advogada do caso Felipe Martins aí nos Estados Unidos, né, Gerson? Eu acho que você tem muito a falar com a gente na segunda-feira. Topa? Top sim. Vamos deixar esse assunto para segunda. Quem sabe até ela possa vir aqui também. Mas é uma entrevista que está sendo publicada agora, praticamente no mesmo horário do nosso jornal, pela TV Flórida, TV Brasil e USA. Então, o nosso parceiro, né, o Otávio, nosso parceiro aqui nos Estados Unidos, ele fez uma entrevista sensacional. Eu tive o privilégio, a honra de conversar com ela. Excelente, esclarece muita coisa e a gente passa a entender que o que acontecer aqui nos Estados Unidos com certeza vai reverberar no Brasil e pode até transformar esse julgamento
numa verdadeira armadilha para o ministro Alexandre de Moraes e demais ministros que ali estão defendendo a tese da tentativa de golpe de Estado, etc. Vamos ver. Muita coisa está acontecendo, é a pressão das ruas, é a pressão dos Estados Unidos aqui também, em função de muitas coisas que aconteceram até antes do processo eleitoral. A gente sabe da interferência da USAID, a interferência do Departamento de Estado, do governo Biden. Tudo isso agora está vindo à tona, né, Paulo? E eu creio que se o PT for inteligente e se o Supremo Tribunal Federal ainda quiser sobreviver dentro desse momento político, eles devem retroceder. Vamos ver, vamos esperar o que vai acontecer. Valeu, Gerson, muitíssimo obrigado. Comentários, programa extremamente técnicos, de análise técnica, para favorecer a opinião de nossos espectadores, a formação de opinião dos nossos espectadores. Gerson, um bom fim de semana, fique atento por aí, porque domingão o presidente Trump sempre gosta de falar, né? E aí qualquer coisa você chama por aqui. Forte abraço, hein? Bom fim de semana. Obrigado, até segunda, se Deus quiser, Paulo. Amém. E nós ficamos por aqui com esse programa, espero que você tenha gostado. Se sim, nos dê um like e não deixe de se inscrever. Porque de cada 2 pessoas que nos assistem, eu sempre digo isso aqui, apenas uma está inscrita. É importante que você se inscreva para que nós nos fortalecemos aqui. O YouTube de vez em quando resolve segurar a onda, botaram um Shadow Ban ali, mas nós precisamos que você se inscreva, porque, como já deu para perceber, a força do povo unido é muito maior. Um forte abraço, um bom fim de semana para todos e nos vemos de novo na segunda-feira ou a qualquer momento, se o bicho pegar por aí. Até lá.